Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os chamados e os escolhidos, né? O Senhor Jesus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Diz que a porta é estreita e poucos vão conseguir entrar por ela. E ele disse em Mateus 24, versículo 24, que no final dos tempos viriam muitos em nome dele dizendo: eu sou o Cristo. Esse Cristo ali é uma palavra grega, significa ungido. E Messias é uma palavra hebraica, que também significa ungido. Então ele está dizendo em Mateus 24, versículo 24, muitos virão em meu nome dizer: eu sou o ungido do Senhor. Ou seja, se dizendo bispo, apóstolo, pastor, evangelista. E ele diz que estes tais, eles iriam fazer mas tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas por que eles não vão conseguir enganar os escolhidos? E muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque os escolhidos não vivem pelo que eles veem e nem pelo que o coração deles sente. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E não confia em teus olhos te enganam. Um escolhido, ele tem a palavra de Deus como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Não a religião, não homens. Um escolhido, como diz em Provérbios 5, ele toma água da sua própria cisterna. Ele não busca em homens. Ele busca botar em prática Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Um escolhido, ele sabe que a salvação é individual, e que só há um Deus, e um só mediador entre Deus e o homem. É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus é o cavaleiro de Apocalipse 19. Está lá o cavaleiro em cima de um cavalo branco, com a veste salpicada de sangue. Os anjos do céu seguem esse cavaleiro em cavalos brancos. Sabe qual é o nome do cavaleiro? Palavra de Deus. Jesus, se você não entendeu até hoje que Jesus é a Bíblia viva, você está perdendo seu tempo na religião. Por isso que ele disse, Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O amor de Deus está em que guarde seus mandamentos. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então vou dar um exemplo aqui para não ficar nas minhas palavras. O que é um chamado e o que é um escolhido. O rei Saul, nós sabemos que o próprio Deus guiava a nação de Israel através do profeta Samuel. E aí o povo pediu um rei. Aí Deus disse: Samuel, eles não estão contra você, estão contra mim, porque eu que guio eles através de você. Mas já que eles querem um homem para guiar eles, então avisa aí tudo que vai acontecer. Só você ler 1 Samuel 8, que aquilo ali é uma sombra exata do que está acontecendo hoje. Aí Deus, como Deus é amor, Deus é misericordioso, bondoso, ele pegou o que tinha de melhor na época, que era o rei Saul, da tribo de Benjamim, filho de Quis. Por que o Saul era uma pessoa, foi um chamado de Deus ali? Porque o rei Saul, ele estava procurando com zelo a jumenta do pai dele, ele foi fazer reverência ao profeta Samuel. Então Deus viu virtudes em Saul e chamou. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então Deus chamou Saul para reinar sobre o povo dele. Aí a Bíblia diz que quando Samuel unge Saul com o chifre do azeite, o Espírito de Deus, o Espírito Santo se apodera de Saul e ele profetiza ali junto com os profetas. Então lembre-se, Saul foi um chamado. Assim como Deus viu virtudes em você que está me assistindo aí, e Deus te chamou também para a salvação. Às vezes você recebeu até o batismo com o Espírito Santo, como Saul recebeu. Mas aí agora você vai entender agora o que é um escolhido. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E a porta é estreita e poucos vão conseguir entrar por ela. Aí vem o rei Saul, Deus manda ele lá matar os amalequitas, para não deixar ficar ovelha, nem carneiro, ninguém, nada. Dizimar tudo. Aí ele volta com o rei Agag, como troféu, para exibir lá para o povo. Ele volta com os melhores bois, as melhores ovelhas, diz ele que era para fazer sacrifício para Deus. Aí surge aquele provérbio: Deus tem mais prazer em sacrifícios, em holocausto, do que obedecer a sua palavra? O obedecer é melhor do que o sacrificar. E aí com isso Deus rejeita Saul. O Espírito Santo de Deus que estava sobre Saul vai para o rei Davi, sai dele. Então o que eu quero dizer com isso? Irmãos, tem muitos pastores aí hoje que um dia foram chamados por Deus, receberam dons do Espírito Santo, mas assim como Saul, o Espírito Santo de Deus já não está mais nesses homens.
Mas eles continuam sendo pastores, assim como o rei Saul continua sendo rei, durante longos anos. Então, quem são os chamados, quem são os escolhidos? Chamados, todo aquele que Deus deu virtude, chamou para salvação. Escolhido é aquele que obedece à palavra dele. Então, procure meditar na palavra de Deus dia e noite. Tenha a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, não a religião. Esconda a palavra de Deus na tábua do seu coração para você não pecar contra Deus. Porque Deus, Ele te convence do juízo, da justiça e do pecado, é através da palavra. Se você não tem a palavra em você, não tem como Deus te convencer. E não tem como Deus guiar os seus passos. Então, eu espero que você tenha entendido quem são chamados e quem são os escolhidos. Por isso que lá em Mateus 24, versículo 24, diz que no final dos tempos iam vir muitos em nome dele dizendo: eu sou o Cristo, ou seja, eu sou ungido. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então o escolhido não tem como ser enganado, porque ele não vive por sinais e prodígios. O escolhido vive pelo estar escrito. Se a pessoa se diz pastor, bispo, apóstolo, fala em línguas, cura, profetiza, expulsa demônio, mas ele não está na palavra, o escolhido não segue, não dá ouvidos a essa pessoa. Até mesmo porque Jesus disse em Mateus 7, versículo 22 e 23, que muitos irmãos, muitos naquele dia, que é o dia do juízo, me dirão: mas Senhor, eu profetizei no seu nome, eu curei no seu nome, eu expulsei demônios no seu nome, eu fiz maravilhas no seu nome. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vocês que praticaram a iniquidade. A palavra iniquidade vem da palavra grega anomos, significa transgressão à lei. Você que transgrediu o mandamento, a lei, implantou um monte de campanha, um monte de falsas doutrinas, desviou para a esquerda ou para a direita e arrastou um monte para o inferno junto com você, eu não te conheço, você que praticou a iniquidade. Então, irmão, cuidado para você não ser um seguidor destes. Porque lá em 2 Pedro 2 diz que surgiriam muitos desse tipo, muitos falsos profetas, e que enganariam a muitos. Então, peça a Deus misericórdia para Ele abrir seu entendimento, para que você não venha a ser um destes muitos que vão seguir os falsos profetas. Para que você realmente seja um escolhido, não somente um chamado. Então, nós temos um canal no YouTube. Para você encontrar todos os nossos vídeos no YouTube, é só você digitar Capelão Alexandre. Se você quiser anotar meu telefone, me adicionar no WhatsApp, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se eu puder responder, vou ter o maior prazer. Anota aí meu telefone, DDD 24 988 37 6471. Repetir o telefone, DDD 24 988 37 6471. Então eu quero agradecer a você que me acompanhou nesse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal e clica aí no sininho, que sempre que eu fizer um vídeo novo, você vai estar recebendo no seu e-mail. E